Durante um período da vida, ele viveu uma fantasia. Acreditou na eternidade de um mundo protegido, onde o escuro era denso e confortável. Quando foi exposto ao primeiro raio de luz, doeu. Os olhos ainda precisavam se acostumar. O mundo que até então conhecia destruiu-se completamente. Foi esse o dia em que nasceu. O escuro começou a ser o campo da incerteza. Sentiu-se ameaçado pelas ruas desertas, pelo breu da noite e pelas incertezas da vida. Mas o conforto da vida, movida por temores, o fez prisioneiro. Não ousou sair. Nunca se sabe quando a ameaça dará as suas caras. Eu temia na minha infância ser rejeitado, eu queria ser aceito. Quando era garoto, meu pai fazia eu ir até o quarto e às vezes, em muitos momentos, a luz do corredor estava queimada e eu ficava com medo. Eu ia com os olhos fechados, ou seja, os olhos fechados tinham menos luz ainda, mas simplesmente o fato de não estar aberto e não ter a possibilidade de você imaginar, ver alguma coisa, para mim já era importante. Quando eu era criança, eu lembro que um medo que eu sentia bastante era quando anoitecia e a escuridão, o escuro e tal, e dormir sozinho. Tava chovendo à noite, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, e cruzando, às vezes cortavam o céu e tudo, né? Aquele clarão. Então sempre foi algo que me deixou bem perplexo, então eu sentia medo, um pouquinho de receio disso. Medo? Olha, eu não sei nem definir, porque eu tenho tido tanto ultimamente. É como eu estou dizendo, acho que o medo é uma sensação, né? Inerente ao viver. Todo mundo tem, né? Em maior ou menor grau. No desenvolvimento se espera que haja. O medo faz com que eu fique na dúvida se eu posso ou não confiar no mundo. Precisa confiar. Porque se eu não confio, eu não vou para frente. Mas aí, conforme vai crescendo, vai ter que entender que também não pode tudo. Memórias distantes são provas de sobrevivência. Os temores infantis mudam de forma. Aí ele teme sair, pois lá fora, a única certeza que se tem é que tudo é incerto. Uma pena. Às vezes eu me sinto ameaçada exatamente devido à situação que vivemos, né? De violência em todos os locais, todos os lugares. Um exemplo, eu trabalho em escola. Antes era um lugar muito seguro, hoje já não é mais, né? Antes os pais enviavam os filhos para uma escola e ficavam tranquilos porque estavam no lugar seguro. Essa semana aconteceu de novo uma tragédia aqui em São Paulo, né? Que um aluno esfaqueou um professor. Então isso nos deixa muito inseguros, né? Dentro do próprio local de trabalho. Eu vivi a experiência daquele período dos ataques que tiveram do PCC com a polícia. Eu estava trabalhando. E quando eu estava na polícia, eu não era casado, eu era mais jovem, né, e tal. Mas num desses períodos, eu já tinha conhecido minha futura esposa, a gente já era noivo. E teve uma vez que a gente estava indo para uma ocorrência e estava lá o pessoal do PCC, eles estavam com bomba, aquelas coisas, estavam tentando colocar bomba no fórum, na região de Suzano, Poá ali. E aí naquele momento foi a primeira vez que eu senti medo. Eu falei assim, puxa, eu posso ir e não voltar. Eu atualmente estou com medo de tudo. Com medo do Trump, com medo lá em Israel, com medo de sair na rua aqui em São Paulo de noite. Já fui assaltado aqui. Medo a gente tem, mas convive com ele e digo mais, acostuma. Agora, se você quiser, se lá eu sentia medo, não. Não tinha medo, eu não tinha nada. Quando eu estava como policial, eu tinha que sublimar ou colocar à parte meus medos para cuidar do medo dos outros, né? Então uma coisa que fazia bem para mim era conseguir, lidando com o medo dos outros,
eu encontrava medos similares aos meus e eu conseguia lidar, acho que mais facilmente com os meus também. Eu sou um ortopedista do teu interior, tento soldar os ossos. E aí ele falou, uma pessoa normal, o maior prejuízo que pode sofrer é enterrar seu descendente. A intensidade pelo que você passou é idêntica. E desde já eu vou constatar que tudo na sua vida é relacionado a Auschwitz ou Birkenau. Você nunca vai conseguir sair de lá. Aí eu comecei a ter medo de sair, eu não saía para lugar nenhum. Quando eu saía à rua, carros de vidro escuro, eu tinha medo porque para mim tinha alguém lá dentro que estava atrás de mim. Então assim, é como se eu tivesse sido perseguido o tempo todo, estivesse passando por um período de perseguição o tempo todo, né? E o medo, ele começou a me dominar, de forma que eu não fazia nada. Aí eu fui afastada do trabalho, né? Comecei a tomar medicamentos antidepressivos, e a minha vida mudou a partir dali. Trancado. É muito mais fácil olhar pela janela, ser espectador. Vai, acende o abajur e veja a sala completa. Ver algumas sombras de como deve ser lá fora é bem satisfatório. Ah, tranquilo. A imaginação o levará longe. Então você passa por aquele processo de você enfia uma roupa de qualquer tamanho, de prisioneiro de Estado também, marcam teu braço, jogam dentro de um barracão onde tem gente e você recebe a seguinte palestra. O que vocês têm dentro de vocês, porque eu sei que vocês têm escondido pedra, dólar, não sei mais o que, aconselho para vocês derem para a gente agora, o que vocês engoliram, eu cuido depois. Porque se vocês não me derem agora, estão vendo aquela fumaça lá, aquele chaminé fumegando? A sua família, o teu avô, teu tio, tua mãe que estão saindo por lá. E você vai atrás deles. Eu já tive envolvida numa situação em que havia um problema, a pessoa que podia resolver o problema não estava minimamente disposta a nos ajudar. E era um caso que assim, não tinha nada a ver com a magia, era um caso de trabalho. Mas a gente dependia de fato de um serviço de uma pessoa que não queria de jeito nenhum ajudar, estava numa vontade tremenda. E aí um colega de trabalho meu, que sabia que eu era bruxa, sem me avisar que ia fazer isso, sem nenhum acordo prévio, estava na frente da pessoa e falou para mim, vai lá bruxinha, pode fazer o seu trabalho então, porque não vai ter jeito. Essa pessoa que não estava até então trabalhando ficou desesperada, evidentemente, concordou na hora em fazer o que a gente precisava, que fosse feito e que era justo, tá? Não era nada, era só de fato o trabalho que já estava combinado que essa pessoa faria. A pessoa saiu desesperada e eu fiquei tão chocada que eu não tive nem tempo de dizer pra pessoa. Eu acho que eu fiquei tão chocada quanto a pessoa que sofreu a ameaça, sabe? Porque nunca tinha me ocorrido usar a bruxaria para ameaçar ninguém de coisa nenhuma, né? E tanto que, enfim, se tivessem me perguntado se podia fazer isso, eu provavelmente teria dito que não. Mas aconteceu. Palavras geram pensamentos. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Hoje, o que tem movido as pessoas a sentir medo é a palavra. Meu pai vive assistindo Cidade Alerta. Aí eu chego lá e falo assim, pai, não assiste isso aí faz com que você fique querendo colocar grade nas portas, você tenha medo de sair de casa. Não, eu tô vendo para eu ficar antenado com o que está acontecendo. E eu falava para ele na época, eu falava assim, pai, eu tô chegando no trabalho agora, eu quero dizer para você que o jornal não está retratando o que de fato acontece. Muitas vezes ele fala o que não aconteceu e deixa de falar o que de fato aconteceu. Então, se eu quero exercer poder sobre outra pessoa, muitas vezes um poder que na verdade eu não tenho ou não teria direito a ter, se eu consigo causar um medo muito sério a essa pessoa, a essa comunidade, a esse povo, eu acabo ganhando um poder de controle sobre essa população.
Então, o medo natural é um medo que a gente tem naturalmente de uma coisa que está ameaçando a nossa vida. Então, no caso de um roedor é muito claro, ele tem medo natural a um predador. Se a gente for fazer uma contrapartida no ser humano, a gente imagina que o ser humano ele evolui de uma espécie que é predada por grandes carnívoros, um gato, um gatão, por exemplo, um leão. Então, se ele for exposto a um grande carnívoro, ele vai ter medo desse grande carnívoro, né? Da mesma maneira, se ele tiver qualquer situação social que ameaçar a vida dele, tiver uma pessoa apontando uma arma para a cabeça dele, ele vai ter medo natural daquilo. Então, o medo natural é uma coisa que acompanha a vida da gente, que existe, que é bom para a gente se livrar daquela situação, o máximo que a gente conseguir se livrar. Você está andando por acaso e encontra uma casquinha de batata desse tamanho, a casca, que você imediatamente quebra no meio, porque você tem amigo que cuida de você e eu cuido desse amigo, e aliás eu devo a minha vida. Para ele ficava segurando, porque você não tem bolso, não tem onde pôr, né? E você engole, porque não sabe o que vai acontecer com você no momento seguinte. Onde que você quer que numa situação dessa você sinta medo? Você não sente nada, porque quando você começa a sentir, você não aguenta se você começa a sentir. Corre para sentir medo em excesso, que traga sofrimento e comprometimentos para o que se espera na sua idade, no seu grupo, é muito ruim. A ausência dele também é muito ruim. Quando eu comecei a não mais ter vontade de sair de casa, e não de dia, eu tinha medo da luz, do sol, à noite eu tinha medo da escuridão, eu vi que não era normal em mim. Eu acho que quanto mais conhecimento você vai tendo de alguma coisa, eu acho que você vai desmistificando essa coisa, né? Então a intensidade é um elemento importante. Outro elemento importante é duração. Então a intensidade e duração são duas palavras mágicas, né, que para um clínico é muito importante. E eu acho que acrescentaria a consequência disso, o sofrimento. Se a pessoa está sofrendo muito, precisa de ajuda. Não é uma questão de julgamento aí. É uma questão de clínica mesmo, é uma questão de ajuda. É muito importante, extremamente importante que a pessoa se lembre da onde que ela sofreu uma ameaça de vida. É fundamental. O psicólogo ia conversando comigo e ele falava assim, olha, imagine você numa viagem, você pegando um trem e dentro desse trem você vai seguindo a viagem. E muita coisa vai ficando para trás, né? O caminho, o trajeto, uma boa parte vai ficando para trás. Imagine você passando nesse caminho, árvores vão ficando, pessoas, né? Animais, né? A natureza. Foi o tipo de tratamento que me ajudou, que é como se eu tivesse realmente deixado para trás todo aquele passado que me perturbava e a partir dali eu fui livre. É como se eu estivesse ali conseguindo a liberdade mesmo. Veja bem, ele parece livre? A eliminação é iminente e ele sabe disso. Preso ou livre, sua hora vai chegar. Se conhecer a solução, como saber de algo que nunca ninguém voltou para contar? Nós vivemos como se fôssemos imortais. Ninguém vive achando que vai morrer amanhã. Também acho que não deve ser assim. Mas, por outro lado, pensar que as coisas só vão acontecer com os outros, que é o que nós seres humanos achamos, é muito ruim. Porque, infelizmente, as coisas acontecem com a gente. A minha filhinha menor, tem 62 anos, mas ainda senta no meu colo. Está doente. Está fazendo tratamento, está fazendo químio. Eu estou ligado nela 24 horas por dia. Arterite de Takayasu é uma doença rara, autoimune, e que o seu sistema imunológico ataca você mesma, né? No meu caso, o meu sistema imunológico ataca as minhas células. Não é um diagnóstico fácil. O diagnóstico de doença autoimune leva anos. E no caso de uma arterite, que é uma inflamação de artéria, algumas pessoas vêm a óbito sem nem ter um diagnóstico. E de repente eu estava dentro de uma UTI sendo diagnosticada com AVCI, um AVC cerebral isquêmico. Não descobriram nenhum motivo para eu ter tido um AVC. Mas lá no meu íntimo eu sabia que alguma coisa devia ter errado.
mas os médicos garantiram que meu coração era de criança. E 2 anos depois eu tive um infarto. Mas o diagnóstico é pontual, porque aí você ouve o médico dizer assim, olha, eu sei o que você tem um tratamento, mas não tem cura. O tratamento pode dar certo, também pode não dar certo, a gente não sabe. É lógico que cada um de nós, como indivíduo, vai ter um certo receio da morte, porque é natural, a morte é um desconhecido, né? E infelizmente a gente tem uma tendência de ter medo daquilo que a gente não conhece. Quando você chega no ponto, você não tem, não é amanhã, você não tem o segundo seguinte, o minuto seguinte. Você não tem futuro. Só existe aquele momento. Infelizmente, neste momento agora que eu estou vivendo, eu estou passando por um momento ainda muito difícil. Porque nós começamos o tratamento ano passado e os médicos acreditavam que fosse dar certo. Mas em fevereiro eu tive algumas dores já no peito novamente, fui hospitalizada. Na mesma artéria que foi colocado o stent no coração, tem uma outra estenose, um fechamento de 70%. E aí eles resolveram começar com uma medicação nova. A gente vai cansando, sabe? A gente vai lutando, a gente vai tendo forças, mas conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai cansando. Eu confesso que eu estava assim, já bem cansada. E com bastante medo também. Né? Hoje o que me causa mais medo não é a morte minha, por exemplo, eu morrer. O que causa mais medo é a ausência de determinadas pessoas que a morte pode levar. Quando eu tenho uma dor forte no peito, eu tenho medo, porque eu penso que pode ser um outro infarto. Quando eu tenho uma dor de cabeça muito forte, eu tenho medo, porque eu penso que pode estar sendo um outro AVC. Aí nesses momentos eu tenho medo, mas não medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, não que eu esteja preparada. Antes eu dizia que eu estava, agora eu descobri que a gente nunca está preparado para morrer. Mas eu tenho medo de deixar meus filhos. Eu tenho medo de deixar minha casa sozinha, de não estar aqui para fazer companhia para o meu marido. Então eu penso muito neles. Então eu tenho medo por eles. Eu acredito que um ser humano vem aqui, tem uma missão, sabe? Mas por que ele tem que ser eterno? Me pergunta, por que eu tenho que ser eterno? Voltar como pulga, algumas teorias aí, voltar, sei lá, para melhorar, e depois eu ir lá para morar, não sei morar onde. Eu aqui fui, recebi tudo que é bom, tudo que é ruim, eu vivi. Por que eu tenho que ser melhor que o cachorro? Sabe? Essa eternidade para mim não consigo concluir, não consigo acreditar. Então o que a gente procura fazer na bruxaria é lembrar que a morte faz parte da vida como nascer. Né? Morrer para nós é um jeito de nascer também. Eu sei que vivem dizendo, vença seus medos. Vencer o medo de morrer? Sério? Vencer é uma palavra muito forte quando se fala de medo. Você declarou guerra? Então, por que tem que vencê-lo? Esse livro, ele marca é um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu tive AVC infarto e não tinha sido diagnosticado com a doença autoimune de arterite de Takayasu, eu sabia que tinha alguma coisa grave acontecendo comigo, mas não sabia o que era. Então eu decidi que eu tinha que fazer tudo aquilo que eu tinha sonhado em fazer, né? Eu achei que a minha vida ia ser muito curta e que eu precisava realizar algumas coisas ainda. Minha vida precisava ter um sentido, porque eu poderia morrer a qualquer momento e o que eu deixei? Qual foi o meu legado? Devido ao medo, eu tive a clara consciência de que eu deveria sair correndo de um determinado lugar, não deveria entrar e, graças a ele, estou talvez vivo, senão não estivesse. Talvez não estivesse vivo. Então o medo me deu um estalo assim, para, não é para você entrar, você está indo aí, calma e tal. E aí eu voltei. É o dia em que eu não morri, é meu primeiro livro, né? E as pessoas brincam que vai ter o volume 2, porque a história continua, e eu digo que o volume 2 vai ser no céu, né? E ajudou muito a missão Salva Vidas Amazônias 2019.
Foram mais de 600 exemplares adquiridos ao redor do mundo, né, entre Califórnia, Portugal, e realmente tem sido uma bênção. Poder falar de medo é compartilhar. Eu vejo que eu não sou o único. Encontro outras pessoas que têm medos iguais ou piores. Eu não me sinto envergonhado, eu não me sinto diminuído. Agora, claro, isso não é um tratamento necessariamente, mas é muito necessário. Então falar é muito bom. Sentir medo é uma coisa extremamente positiva pra gente. E isso é uma coisa que te mantém vivo, né? Se você não tem medo, você morre com mais facilidade. Então conviver com isso é muito difícil, porque toda vez que eu acordo eu tenho que dizer assim, obrigado, Senhor, que não foi essa noite. Né? Não tive nenhum AVC, não tive nada, acordei, tá tudo bem. E viveu hoje, viveu agora. Meu amigo, sabe o que aconteceu aqui hoje? Eu levantei de uma cama maravilhosa, mas maravilhosa, caí embaixo de um chuveiro fumegante. Eu regulei com um sabonete maravilhoso, uma toalha seca, limpa, desse tamanho, me cobriu, me enxugou. Desci daqui a cozinha cheia de comida, mais cheia. Pão, geleia, o que você quiser. Tomei meus remédios, mas um dia que eu trabalho, pego meu carrinho, vou daqui, pelo caminho que eu quis. Não tem ninguém me enfiando a baioneta que entra na fila. Fui pelo caminho que eu quis. Estacionei, subi, passei meu crachá. Gente, eu sou um homem livre. Sabe o que é ser livre? Não se foge da ameaça. Você está aqui, não está? Você ouvirá minha voz em todos os lugares. Agora o tempo acabou. Decida-se. Você vai me ouvir ou viver totalmente ameaçado?